Olá, estamos começando mais um programa Identidade, para você conhecer na intimidade o seu vereador, o ex-vereador. E nossa entrevistada de hoje é uma figura queridíssima em Lagarto, é advogada, defensora pública, vereadora, atleta. Estou falando da vereadora Emília Corrêa, polivalente em todas as atividades. Mas nós queremos saber agora, o telespectador, desde Lagarto, vamos fazer uma viagem ao seu passado para se conhecer, na verdade, Emília Corrêa. Estudou lá onde e o que, até que série? Então, Ivaldo, primeiro é uma alegria muito grande estar aqui com você. Esse é um trabalho muito bonito que eu tenho achado que você está desempenhando, está conduzindo e para mim é uma alegria, viu? Eu sou lagartense, meu pai é lagartense, minha mãe é lagartense, eu sou lagartense, sangue puro. Puro sangue, Puro né? sangue. Estudei em Lagarto desde a infância, fui até o chamado ginásio Na época depois passava para o científico. Depois passava né? para o científico, que aí já não foi em Lagarto, né? Mas estudei no Colégio Nossa Senhora de Salete, era o colégio que não era uma escola pública, né? Minha família sempre foi uma família assim, nunca foi família rica, foi uma família que vem do trabalho, muito trabalho, família considerada de classe média, e ali a gente podia estudar numa escola particular, né? No interior tudo é mais fácil também, verdade. né? Mas seu pai é uma pessoa muito querida, muito conhecida, e tem uma história que deve ter influenciado a comunicadora, a política. Isso realmente aconteceu? Aconteceu, até porque, veja, e a gente nem nota que acontece, porque na verdade eu fui me descobrir comunicadora há 18 anos, eu sou comunicadora há 18 anos, comecei em 98 na TV Cidade com um programa chamado Questão de Direito. Essa comunicação, a política então, veio também dele, mas essa eu resisti muito à política partidária. Quando seu pai era político, você tinha que tipo de visão? Quando meu pai era político, Ivaldo, eu acompanhava ele em tudo, eu pequenininha, eu fico arrepiada, eu pequenininha ia acompanhando ele para fazer a campanha dele, e a campanha no interior, naquela época era feita a gente colocando os santinhos debaixo das portas, de madrugada. Porta por porta. E era a única filha assim que gostava de acompanhar. Eu venho de uma família de 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, mas eu gostava daquele negócio, mas eu não tinha discernimento nem noção que eu seria uma política partidária. Eu fugia daquilo porque eu já questionava sempre, porque se eu fosse, iam me achar também, que eu também não servia, que eu não prestava, que eu era corrupta. Então, isso me afastava da política partidária. Mas, paralelamente, todos nós sabemos que a vereadora e advogada Emília tem uma veia de atleta também, você praticando esporte. É apenas para a manutenção da saúde ou porque tem realmente essa disposição? Não. Toda a minha vida, tudo vem muito meu, vem tudo da infância, é tudo muito marcante. Essa comunicadora veio da infância, veio de herança, essa política também, e essa atleta também, desde criança, desde adolescente. Para você ter uma ideia, lá no Colégio Salete, o professor saía, ele estava dando aula de educação física, por exemplo, e saía e me deixava como monitora, eu ficava à frente. Eu tive academia, fui professora de academia, fiz o curso de educação física até metade, Nossa. Depois vi que não dava para conciliar, porque já era advogada. Então hoje eu faço esporte e não dou mais aula de academia, mas eu faço esporte porque eu gosto mesmo. Então eu faço corrida de rua, musculação, eu faço yoga. Para quem está em casa e acha que não tem tempo para nada, está aí uma lista. Eu faço tudo isso e faço tudo que as pessoas me acompanham e veem. E faço com o maior prazer, eu não posso deixar de fazer, porque senão eu não aguento. Saindo de Lagarto, é claro, a Emília Corrêa veio para Aracaju para dar continuidade aos estudos. Isso. Passou por qual colégio aqui? Então, Ivaldo, eu fui para o Arquidiocesano, do nosso querido Monsenhor Carvalho, né? Ele que também é lagartense. Eu fiz o meu científico, assim como meus irmãos fizeram o chamado curso científico no Arquidiocesano e aí fizemos vestibular. Então foi aqui, fiquei na casa de uma tia do meu pai, né, que a gente chamava de vovó Bia, ela já não está entre nós, e foi assim a minha vida de escolaridade, foi exatamente assim. Aí chegou a fazer faculdade de Direito. Pronto, aí chegou o momento da decisão, né, aí tem uma particularidade muito interessante, chegou o momento da decisão do curso. O que fazer? O que fazer? Aí eu dizia, meu irmão, o mais velho, já era acadêmico de odontologia, e eu via ele estudando, às vezes em casa, e via aqueles instrumentos, e acabou me influenciando. Eu achei que podia fazer odontologia, nada a ver, nada a ver. Aí eu fiz,
e muito preparada para o vestibular, mas graças a Deus fui reprovada. Graças a Deus. Porque se eu fosse aprovada, ia ser uma perda de tempo, não tinha nada Talvez a ver comigo. Talvez não seria a grande profissional que é agora no exercício do Exatamente, direito. na verdade, Deus estava nesse negócio e viu, sempre Ele está, e viu que não era aquilo que Ele tinha para mim, e aí já cortou o mal pela raiz, sendo reprovada, e eu fiquei revoltadíssima, né? Que fui reprovada, que tinha estudado tanto, e tinha pedido tanto a Deus, e Deus não tinha. Você achou que Ele não atendeu naquele primeiro momento? Aí a minha mãe, muito sábia, disse: minha filha, vai ver que não era esse o curso, não era esse seu caminho. Minha mãe, não vem não, porque eu estudei, deixei de ir para cinema, tanta coisa. Mas graças a Deus eu fui reprovada. Tem coisas na vida da gente. É um passo para trás para dar vários para frente. Que a gente pensa que é ruim e é a melhor coisa da vida. É quando às vezes você perde. E daqui a pouquinho nós vamos falar então desse segundo momento no exercício do direito da defensoria. Porque agora nós vamos ouvir um depoimento de alguém que conhece muito você, que tem um apreço muito grande. Presta atenção no que diz Fábio. Emília Correia, eu sou amigo dela há mais de 20 anos. Emília Correia é uma pessoa que eu conheço esse tempo todo em várias áreas, na área profissional, que é advogada como eu, e na área pessoal, porque é amiga minha durante todo esse tempo. Emília é uma pessoa que motiva pelo caráter, que alegra pela sensibilidade, que toca pelo compromisso que ela tem em tudo o que ela faz. Eu tenho certeza que para ela não vai ser fácil lidar com todas as necessidades que vão bater na porta dela enquanto ela será vereadora de Aracaju. Mas eu tenho certeza de uma coisa: as pessoas terão uma vereadora e uma representante extremamente comprometida com o que é melhor para todos. E muito, muito honesta, muito correta naquilo que faz. A você, minha amiga, eu desejo 4 anos de muita determinação, de muita alegria e principalmente de compromisso, que é a sua marca maior naquilo que você faz. Tenha boa sorte, conte comigo e um grande beijo. Pois é, vereador Emílio, o Paulo que conheceu você nos corredores do exercício do direito, né? O Fábio disse coisas maravilhosas e com muita expectativa sobre o seu mandato. Comenta um pouco sobre o que ele disse. Então, Fábio, ele me conhece há pelo menos uns 25 anos por aí, porque ele acompanhou a minha vida familiar, né? Era muito amigo da família, viu meus filhos nascerem, né? Ele acompanhou tudo isso, ele acompanhou também, digamos assim, a evolução na minha vida, sua carreira, na minha trajetória como advogada, como defensora pública e aí como política. Então ele sabe exatamente como eu vejo a política e como é difícil ver a política como eu vejo nos momentos atuais, que você sabe que não está nada fácil. Por isso que ele expressa tudo como ele expressou, e é fato e é muito difícil mesmo. Ele tem razão, vai ser muito difícil, mas Deus há de me ajudar, Fábio. E ele falou sobre a sua trajetória, é sobre isso que eu quero abordar agora. De uma menina que veio lá de Lagarto, que estudou em escola do interior, em escola pública, que chegou à advocacia. Como foi sair do gabinete de advogado para a defensoria? Então, na advocacia é tão interessante isso, né? Porque, veja, na advocacia eu poderia até ter maiores rendimentos, porque a defensoria no início, quando eu comecei, Ivaldo, a gente, na verdade, quase pagava para trabalhar, que era menos que um salário. Era um salário mínimo. A gente atendia sem estrutura nenhuma. Hoje ainda continua sem muita estrutura. Houve alguma evolução, mas vencimentalmente a gente melhorou, né? E constitucionalmente também. Então, eu me identifiquei muito mais, ele sabe disso, com o serviço e da defensoria, que eu não precisava cobrar as pessoas. Eu fazia o trabalho, eu defendia e não precisava que elas me pagassem. Eu já recebia aquele salário meu, fosse pouco, fosse muito, mas eu amava fazer aquilo. Era gratificante. Exato. Na advocacia eu ganharia honorários por causa, mas eu ficava muito constrangida quando eu tinha que receber honorários de pessoas que chegaram. Teve uma senhorinha que chegou para mim e disse assim: doutora, eu vou pagar a senhora quando eu realizei, teve êxito a situação dela. A senhora só me dê um tempinho que eu vou vender minha casinha. Eu disse: que casinha a senhora vai vender? Aqui eu moro. Assim, não, esqueça isso. Mas como eu vou pagar? Não paga, deixa para lá. Aí foi quando até o escritório que eu estava na época lá atrás dizia assim:
olha, você é muito boa para resolver as causas. Agora, na hora de cobrar também, manda pra né? gente, porque senão a gente vai falir. E eu vi que ali tinha uma alma de defensora. É verdade. Porque eu tinha muito mais cuidado nas pessoas do que o cuidado em receber. Eu precisava receber, mas não dava para tirar de quem não tem. Né? Nós vamos então, um pequeno intervalo. Na volta, vamos detalhar esse trabalho da defensora pública Emília Correia. Fica aí, já já. É um pequeno intervalo, é rapidinho, a gente volta. Até já. Estamos de volta com o programa Identidade. Estamos entrevistando a vereadora Emília Correia. Nós falamos no final do primeiro bloco a questão do trabalho da advogada e o início na defensoria. Isso a realiza, a senhora falou das dificuldades de pessoas simples. Então agora a senhora está onde queria. Então, Ivaldo, a alma de defensor é diferente, sabe? E eu acho que isso veio comigo, porque desde a adolescência, na escola, quando eu via uma pessoa mais fragilizada sendo atingida, eu já tomava a defesa daquela pessoa. Não mexa com ela não tá vendo? Comprava briga. Sabe o chamado bullying hoje? Na escola, quando eu via alguém sofrendo bullying, que não tinha esse nome, eu tomava as dores do menos favorecido, do mais fraco. Era interessante isso. Eu abracei a defensoria como se fosse a minha própria vida. A defensoria tem uma já importância. Quantos anos? São 28 anos de defensora pública. Teve todas as oportunidades para deixar a defensoria, com concursos de juiz e tudo. Mas também entendi, teve um concurso de juiz que eu fiz, que eu não passei na prova por meio ponto. Também fiquei chateada. Bateu na trave. Mas eu entendi depois. Deus me queria como defensora. E daí eu não ia sair, e eu cresci como defensora. Eu abracei a defensoria, assim, com uma força tão grande, que eu vi, assim, é missão, sabe? Você ser o elo da pessoa que ninguém quer mais saber, e você dá a mão, vem comigo, e você leva o acesso à justiça, e ali você consegue o direito. É muito gratificante. A senhora falou sobre a questão da trajetória como juiz, mas na OAB... o seu nome integrou listas importantes verdade. Para ser, inclusive, galgar posto no Tribunal de Justiça. Comenta sobre isso. Você lembrou uma coisa, foi outro grande desafio da minha vida, porque foi uma lista sextupla chamada o Quinto Constitucional para escolher o desembargador pelo quinto. Então, a OAB faz uma lista sextupla com o nome de 6 advogados eleitos pela categoria. Quem entrar naquela lista sextupla, aí vai para o tribunal, aí forma uma lista, faz a sexta, aí faz a tríplice, que é o tribunal, e encaminha a tríplice. Os 3 mais votados da sextupla encaminha para o tribunal. E o tribunal, daqueles 3, escolhe o desembargador. E aí, todo mundo já sabe que quando tem essa lista, praticamente já existe, na verdade, é uma escolha política. Dá a impressão que é uma escolha da categoria. É também, porque se não entrar na lista, não chega na mão do governador. É verdade. E ali foi uma disputa assim, muito desfavorável, no caso, para mim, porque todo mundo diz, Emília, todo mundo já sabe quem vai ser o desembargador, que você vai se meter. Não, eu vou. Mas foi um desempenho muito bonito em relação ao resultado, é isso né? que eu vou te falar. Dos 6, os mais votados fui eu, o desembargador escolhido, o desembargador Edson Ulisses, ele e eu juntinhas, assim, né? Bem coladinha em termos de votação. Aquilo já me honrou. Os meus colegas advogados aprovaram o meu nome naquela lista. Sou muito grata por isso. Aí vai dessa sexta, os 3 mais votados vão para o tribunal. E ali foi mais honra ainda, Ivaldo. Foi espetacular. Uma advogada que não tinha condições e influência de cooptar votos ou de ter essa influência para chegar no tribunal, eu fui de novo a segunda mais votada. A minha diferença para o desembargador eleito foi de 1 voto. Você percebia um grande trânsito, né, que a vereadora Emília tinha, e muito querida, né? Isso é importante. Né? E ali eu ouvi depoimentos que o voto era aberto do desembargador, né? O desembargador tinha que dizer, eu escolho, por exemplo, o Edson ou a Emília por causa disso.
e de 11 desembargadores que estavam lá, 10 escolheram o meu nome. Então, eu já me sentia, assim, desembargadora, Nossa, né? né? Mas a escolha, no final, é do governador, e na época era o governador Marcelo Deda, e escolheu o desembargador Edson, né? Que poderia ser qualquer um dos nomes, Poderia não é? ser qualquer um dos três, não tinha É. nem a história do mais votado. E a É. diferença era de um voto, mas foi mais uma honra para mim fazer parte da lista e eu fico muito feliz. Mas Deus esses sabe todas desafios as não coisas. acabaram não, continuam, Sabia né? que não acabam, porque quando vem para a política partidária É verdade, mais é outro desafios, desafio, né? porque você sabe como é que é, né, É Ival? verdade. Concorrer a uma eleição de vereador, que é uma das mais difíceis, não é? Eu digo que é o vestibular mais difícil que É o mais se tem, né? difícil. E ali também, na primeira eleição minha, aí já estou na política A partidária. gente vai falar já sobre isso, tá? Porque agora nós vamos a mais um depoimento, viu, vereadora Emília? Nós vamos ouvir exatamente alguém que tem uma convivência familiar com você, que tem uma veia também da comunicação. Estamos falando do seu irmão Paulo. Emília, eu queria dar esse depoimento de você como uma irmã que eu tenho grande admiração, você que eu vejo como uma pessoa muito guerreira em abraçar as coisas que você acredita, né? E que tudo que você faz, você coloca sua energia com a maior disposição e você luta o tempo todo naquelas coisas que você acredita, na sua visão de vida, nos seus conceitos de vida e também luta e acredita muito no poder de servir as pessoas usando de um trabalho que você, usando de um trabalho e de um segmento de profissão que você escolheu para a sua vida e que você já teve até a oportunidade de atuar em outras áreas do direito, mas que fica escancarado que a sua paixão pela defensoria, pela defesa de um bem público, né? Ou seja, você como defensor, você atua em função das pessoas que não têm acesso à advocacia. Então você atua com muito amor e com muito prazer e se sente muito realizada fazendo isso. Eu queria deixar aqui, Emília, o meu carinho, o meu amor que eu sinto por você, minha admiração pela força com que você se entrega às coisas que você acredita, né? Por você se jogar e você, em nenhum momento a gente percebe que você esteja assim um pouco cansada de lutar por esses seus sonhos, você está sempre disposta, às vezes me surpreende a resistência que você tem de batalhar tantas vezes em coisas que às vezes a pessoa pensa, não vai ser possível conseguir isso, mas você sempre nunca desiste, você sempre vai batalhando até conseguir atingir seus objetivos. Tenho certeza que você vai fazer uma bela trajetória na política, até pela sua personalidade forte, determinada, né? E você pode ter certeza que vou estar sempre ao seu lado, colaborando e torcendo para que você saia vitoriosa em mais esse desafio. E quero desejar a você todo o sucesso nesse seu mandato. E na sua carreira já não precisa, que sua carreira já é uma carreira de grandes realizações. Quero deixar aqui meu carinho, um beijo para você, sucesso, conte comigo sempre. Então, vereador Emílio, o Paulo, seu irmão, foi no coração, realmente buscou lá de dentro a alma da vereadora, uma pessoa com muita energia e determinada, e tudo que faz acaba dando certo. Ele algumas vezes, ele disse, isso não vai, meu. Você não está vendo que não vão deixar? E você? Que não deixem. Então que não deixem. Mas a gente vai, a gente faz, a gente se disponibiliza, isso é conversa minha e dele, né? Se reinventa, né? Ele disse, mas o sistema não vai te deixar tanto. Que não deixe, aí o povo diz, o povo escolhe. Mas é isso, ele focou as paixões, né? Defensoria, essa defesa. Olha, Ivaldo, se eu tivesse que sair da política hoje, da política partidária, não ia fazer tanta diferença, porque eu ia continuar fazendo política, mas a política de buscar um equilíbrio. De ajudar, de ajudar, resolver. É da minha natureza, isso não é um projeto, digamos, articulado, arquitetado, porque parece que ela é boa nisso. Não, isso vem de dentro.
Paulo, obrigada quando você disse que eu posso sempre contar com você. É bom demais ouvir isso de família, sabe? Um irmão realmente... Porque família, você sabe que é uma coisa boa e ao mesmo tempo é uma coisa muito complicada, né? Porque tem aqueles outros que pensam totalmente diferente e que fazem oposição é verdade, dentro de casa, né? E é tão bom ouvir isso de um irmão, principalmente quando a gente já não tem mais os pais da gente, né? É verdade, e o Paulo tem uma característica que a vereadora tem, que é o da comunicação. Da comunicação, né? A herança do pai lá, do pai verdade. José Correia Sobrinho, que é um homem e tanto, e que deu nome recentemente até ao mercado de Lagarto, que para mim foi uma grande alegria, uma grande emoção. Paulo, obrigada, Deus te abençoe. Os irmãos hoje que estão, supre um pouco a ausência dos pais que já se foram, sabe? Que bom essa união, não é? Tem união, mas também não tem às vezes, né? Faz parte toda a família isso assim, né? Às vezes você tem mais afinidade com um irmão, com o outro, mas você deseja sempre o bem de todos e quer que todos estejam bem. Sempre. Daqui a pouquinho nós vamos falar com a vereadora sobre projetos, verdadeiramente sobre política, como já insinuou o Paulo a sua forma de trabalhar. A vereadora é cidadã aracajuana. Qual foi a emoção de receber esse título? Foi linda demais a solenidade, né? Quando eu recebi o título de cidadã. Eu lembro até o que eu disse na minha fala quando eu recebi esse título. É como se, na verdade, existisse... Eu digo sempre que eu tenho... como é que é? Eu sou cidadã, eu tenho dupla cidadania. É verdade. Porque eu sou lagartense e sou aracajuana. E para mim é como se fosse tudo de sangue, de natureza, né? Eu sou natural de Lagarto e sou cidadã aracajuana. Para mim, eu sou natural de Lagarto e sou natural de Aracaju. Uma porque nasceu, outra opção, né? Exatamente, porque abracei Aracaju. Na verdade, Aracaju me abraçou. Em todo o meu trabalho vem de Lagarto, mas está voltado para Aracaju e o centro é Sergipe, né? A gente tem que defender esse estado que tem tanta gente boa, Lagarto, Aracaju, Itabaiana, e aí vai, né, Ivaldo? É verdade. Então, Aracaju tem... eu não sei o que seria da minha vida, por exemplo, se não fosse Lagarto e Aracaju. Dizem que quem bebe a água de Aracaju nunca mais esquece, né? Não, é um lugar... Por isso que eu brigo tanto quando eu vejo a cidade da gente um pouco largada, sabe? E aí não vai questão partidária. Eu deixo muito claro isso. É cuidado mesmo. Esse cuidado que a gente tem que ter por Aracaju é por amor à terra, às pessoas, a gente. Porque, não, como é que a gente vai viver numa cidade do jeito que está, né? E isso não vai apontando. Uma cidade os gostosa governantes ainda, Aracaju, que passaram, ainda não se dedicaram de alma, de corpo e alma para Aracaju, né? Sobre essa temática, trazendo para a ordem política verdadeiramente dito, falando do mandato, após o intervalo. É rapidinho também. Você fica aí, não sai da sua poltrona, voltamos já já com o programa Identidade. Estamos de volta com o programa Identidade, hoje entrevistando a vereadora Emília Correia. Vamos falar agora de filhos, né? Assim como a mãe, filhos estudiosos. Fala um pouquinho dos dois. Então, eu tenho o Rodrigo, né? Um homem já. Hoje ele está morando e estudando nos Estados Unidos, né? Está fazendo faculdade de cinema, está na veia esse negócio. Nossa, parece que só comunicação. E assim, tem me alegrado muito a minha vida, esses dois, né? Que é o Rodrigo e a Lara, que também recentemente voltou dos Estados Unidos, estava lá, fez cinema também, mas ela já saiu daqui do Brasil, de Sergipe, publicitária. Ela hoje é uma mulher, né, casada, e o marido dela, inclusive, os dois estão voltando, tudo indica, porque o Brasil está expulsando os jovens, né? Lamentável. E eles vão morar seguramente no Canadá, os dois, né? A gente deixa de ter perto, mas se estiverem longe, estiverem bem, vencendo, a mãe já né? fica feliz. Então, é uma relação muito forte com o Rodrigo, com a Lara. Eles são muito, sabe, Ivaldo, verdadeiros. Se falam sempre, mesmo com a distância? Sempre. Hoje o WhatsApp, permite, né, tudo, o Skype, tudo nos facilita. Eles são muito verdadeiros. Eles não vão dizer nada para agradar.
Se não tiver que dizer verdadeiramente, for para magoar, eles vão ficar na dele. Mas se eles entenderem que aquilo é fato, o que minha filha disser, o que o meu filho disserem, eles não estão tentando agradar. Ou seja, então, aquela coisa do, vamos dizer que é bom fazer a dizer, média, vamos né? fazer a média, não. Eles criticam a mãe, eles elogiam a mãe, isso é muito importante. Eu quero ver se você tem razão mesmo. Então vamos ao depoimento da filha Lara. A palavra que eu quero usar para expressar o que eu sinto por minha mãe é admiração, porque para ela nada veio fácil, entendeu? É isso que é o mais impressionante na vida dela. Nada veio fácil. Ela é uma pessoa que sabem tudo. Gosta muito de tudo assim que ela se propõe a fazer. Então, como advogada, como radialista, agora como vereadora, tudo que ela se propõe a fazer, ela é muito apaixonada por aquilo, entendeu? E eu acho que o papel dela de mãe é o que ela teve mais sucesso, assim, porque eu acho que é uma coisa muito natural dela, sabe? Ela é chorona. Ela não eu não diria que ela é aquela mãezona grudenta, ela não é grudenta, ela tem as manias dela comigo, mas ela tá ali. O que mais me faz associar ela é que ela é como se fosse uma leoa, sabe? Ela tá ali para proteger, para estar ali do lado, sabe? Mesmo não sendo aquela mãe ursona, eu acho, mas ela é uma leoa, então ela vai estar sempre ali. Eu acho isso muito forte, sabe? É por isso que eu me emociono quando eu penso nela. Ah, mãe, eu te amo muito, muito mesmo. Só a gente sabe, assim, o carinho que a gente sente uma pela outra, essa nossa ligação, a força que a gente tem junta, sabe? O cheirinho que a gente dá, que é só nosso. Quando minha mãe fala cheiro, é isso que ela faz mesmo. Minha mãe não é de dar beijo, ela dá cheiro, que é uma coisinha mais gostosinha. Então, a gente tem isso uma com a outra, a gente dá cheiro. Então é isso, mãe. Eu amo muito você. Você sabe o quanto eu te admiro e o quanto você me inspira para tudo assim na vida. E até nas horas que a gente briga, eu acho que é uma declaração de amor que a gente faz uma para outra, porque a gente se importa tanto uma com a outra, que aí a gente não quer entrar em contradição nunca. Então, até quando a gente se desentende, eu acho que a gente está se amando mais, sabe? Realmente um depoimento forte, a voz embargada o tempo todo, mas firme, né? Ela diz que você é uma mãe leoa, mas que permite, que ouve. Comenta um pouco dessa relação. Então, é difícil comentar, porque é uma coisa muito forte mesmo, a minha relação com os meus filhos, porque é uma relação verdadeira. Eu sou a mãe que protege, mas eu não sou a mãe de passar a mão na cabeça. Eles sabem que se eles cometerem ou cometem alguma coisa, eles vão ter o meu apoio, mas não vai ter a minha aprovação, se for alguma coisa errada. Negativa, né? Então, eles sabem disso, desde criança que é assim. E a Lara disse coisas que é tão difícil reproduzir, porque senão a emoção vai tomar conta e a gente não fecha o programa, né? Porque ela é muito verdadeira. O que eu acho mais bonito nas pessoas, Ivaldo, hoje, é as pessoas serem verdadeiras, porque a gente está carente disso. As pessoas falam umas com as outras e você é linda, você é eficiente, você é competente. Às vezes as pessoas estão enganando a gente. Estão tentando enganar para você pensar que e se passar pelo ridículo. Amigo, tem que dizer muitas vezes que você vacilou. Às vezes nem agrada, mas é verdade. Isso tem que ser verdadeiro. Nós precisamos disso. Agora dizer com amor, né? Exatamente. Dizer com amor, não com dizer cuidado humilhando. De irmão, de amigo. Exatamente. Né? Então tem isso nos meus filhos. Então, Lara, sem comentário. Show de bola, Lara. Fez a mamãe chorar. Aliás, aqui é um chororô danado. Mas tá tudo Chora certo. todo mundo. Tá porque tudo são certo. Depoimentos, como a vereadora falou, verdadeiros, de alma, né? Vem com profundidade. A gente está carente, a humanidade está carente disso. É verdade. Está carente de amor, de tá Deus, carente de verdade, né? E acima de tudo de Deus. O amor que a gente fala é exatamente esse amor de Deus. Quando eu falo do amor, eu não estou falando do amor do homem, de uma mulher, do amor sexual.
Não, sexo é uma coisa, amor é outra. Claro que se você conseguir reunir as duas coisas, maravilha, Perfeito. né? Estou falando desse amor de Deus. As pessoas estão frias, calculistas, materialistas. Isso é ruim, afasta. Então agora para a gente secar um pouquinho as lágrimas e trazer a respiração novamente, vamos lá. Vamos nesse finalzinho do programa, que é gostoso bater um papo com gente inteligente. Aliás, a composição Vereadores nos permite esse privilégio, né? Seus sonhos, seus desejos, seus planos agora, a vereadora. Então, Ivaldo, as pessoas leem e fazem a leitura, por exemplo, de ter chegado à vereança, de ter chegado a ser vereadora como um sonho. Eu posso te assegurar, com toda a minha verdade, com a verdade que eu ensinei na minha casa e que pratico com meus filhos, não era sonho. Eu fugi disso. Eu não queria política partidária. Eu não gosto de partidos. Eu sou contra tudo que eu vejo. Então, mas não aconteceu. É sonho, é missão. Tenho certeza que é missão. Sabe por quê? Se não fosse missão, esse negócio não teria me alcançado, eu teria fugido. Porque eu não consegui fugir. Era missão. E tem gente que corre atrás e arquiteta, se aproxima de político, de gente, para poder ganhar visibilidade, se tortura, eu quero e tal. E pode chegar e pode não chegar. E eu não corri atrás. E é bom lembrar eu corri atrás depois que eu... Bom, eu vou então. Meu pai chegou e disse, minha filha, você é uma política nata. Você vive fugindo, as pessoas suplente com uma votação lá em cima. Te procuram e você não quer. Olhe, não adianta fugir de você, ele disse. Vá, se não for aquilo, você sai. E aí eu resolvi. É bom explicar que ela foi suplente com uma votação surpreendente que valeria um mandato, mas por conta de regras e tal, legenda, acabou na suplência assumindo um pouco mais de um ano. Foi. E agora, repetindo essa votação, qualificando essa votação. E projetos? Então, essa votação que você falou, a primeira, eu tive mais do que agora. Né? Engraçado, mas também 2012. mais candidatos, tem que ver a proporcionalidade. Foi verdade. Né? Eu tive 3.952 votos em 2012 e fiquei suplente. Assumi, né, quase um ano. E fiquei agora fechado, número fechado, não é número de política, o número de política é fechado. Né? 300 votos a menos, mas a legenda disse sim, né? É verdade. O povo disse sim. Projetos, vários, né? Projetos vários, mas o principal é manter a coerência. Esse é um projeto de Emília, vereadora, manter a coerência, fazer isso. Agora, projetos efetivamente falando, alguns que a gente tinha implementado, protocolado, ainda lá em 2013, período, né? E a gente está resgatando como um projeto das escrituras gratuitas, que teve ainda a primeira votação, projetos das calçadas livres, nós vamos resgatar. Teve projetos que eu já protocolei nessa legislatura, da meia entrada, favorecendo radialistas, jornalistas e publicitários, que são pessoas que levam a cultura, elevam a cultura na divulgação, no incentivo, e às vezes não tem um valor, às vezes não está tendo valor remuneratório ainda, e não conseguem muitas vezes ir para os eventos que eles divulgam. Que divulgam, não frequentam, Eles não frequentam por causa da condição remuneratória, que não é reconhecida ainda, né, o valor, e deixam, às vezes, de ir quando divulgaram tanto. Bem verdade, tem aquelas cortesias, mas não chega para todos. Né? E essa meia entrada é para isso, para que eles estejam e que continuem divulgando mais e chamando mais atenção para a cultura, dando espaço. Esse é um projeto que ainda vai passar por votação, ainda vai ser lido. As comissões, foi protocolado. Né? Foi protocolado. Tem um também que é da gente ter uma comissão permanente, entrar no nosso regimento, uma comissão permanente de defesa da mulher. Nós não temos. E as câmaras no Brasil já têm. O Senado tem, né, que são as procuradorias da mulher. Aqui eu entrei com um projeto de resolução, esse é de resolução, para que a mulher tenha uma comissão permanente aqui na Câmara para ouvir as mulheres, para redirecionar para as autoridades, que também há uma necessidade desse amparo ainda à mulher. Esse é outro. Então aguarde que vem muita coisa aí, da cabecinha, da advogada, da defensora e vereadora Emília Corrêa. Para encerrar, a mensagem aos aracajuanos. Que é o seguinte, aracajuano, Aracaju, a gente não pode perder a esperança. A gente não pode cruzar os braços. Eu sei que estamos totalmente desesperançados. A sociedade às vezes não suporta ouvir nem ver a cara dos políticos,
mas a gente sabe que em todos os lugares e setores da terra vai ter os compromissados e os não compromissados. Cabe ao aracajuano selecionar direitinho para que as vidas melhorem. Nós precisamos disso. A gente não pode ser que está perdido, porque se estiver perdido, ou a gente vai entrar numa guerra civil, ou todo mundo tem que cavar a sepultura e se enterrar. A gente tem que lutar. Cada um onde está pode fazer a sua parte, não é? Cada um onde está. Eu, por exemplo, estou na Câmara hoje. Quem está me assistindo pode estar em qualquer bairro da cidade e pode fazer a sua parte, dando as mãos para poder a gente fazer de Aracaju uma cidade melhor, uma cidade de verdade, não o que a gente tem visto. Vereadora Emília Corrêa, foi gostoso, maravilhoso conhecer um pouquinho desde a infância dessa grande profissional hoje em várias áreas, nessa polivalência. Agradeço por estar aqui, um bom mandato e que Deus a proteja. Parabéns, viu, Ivaldo, por tudo. A Câmara também por ter, né, com esse espaço aqui, esse programa que você está conduzindo tão bem. Deus te abençoe. Obrigado e até breve. Bem, ficamos por aqui e aguarde o nosso próximo entrevistado. Programa Identidade todas as segunda-feiras e aguarde também as reprises. Até lá!